dados sobre o fato para vocês saberem um pouquinho mais. O fato de vocês deve ser anunciado até o dia 30, é isso que diz o decreto. Deverá ser anunciado até o dia 30 de setembro e vocês vão poder consultá-lo. Tá? Você acha que o concorrente vai poder saber qual é o meu fato? Não, não vai. É apenas através de senha que você vai consultar no site da Receita Federal ou no site da Previdência Social e vai saber qual é o seu desempenho em relação à segurança e saúde do trabalho. Tá? O FAP vai considerar os índices, como eu falei, de frequência, gravidade e custo dos acidentes da empresa. Não vou ficar falando de forma, porque eu quero fazer mais uma coisa conceitual para vocês. Quem tiver dúvidas e tal, estuda, se tiver sobrar alguma dúvida, manda um e-mail para nós, a gente vai conversar, vai trocar ideias sobre isso. Tá? Os índices médios de cada setor estão disponíveis para consulta. Sexta-feira passada, a Previdência disponibilizou o índice médio do seu segmento. Então, eu sou fabricante de pneus, eu vou lá, vejo qual é o KNAI da minha empresa e consulto lá no site. E vou verificar que o índice médio do meu segmento para a frequência é este, para a gravidade é este outro e para o custo é este outro. E eu vou poder me comparar quando eles soltarem o fato, se eu estou bem na fita, né? Será que o meu índice de frequência está bom? Quanto bom ele é? Né? Eu vou poder saber, vou ter um parâmetro. Então, isso já está disponível. Além disso, a consulta ao FAP de cada empresa é por senha eletrônica. Eu tenho encontrado muitas empresas que ainda não dispõem da senha eletrônica. Depois a gente vai falar sobre isso. Estarão disponíveis os dados que serviram para o cálculo do FAP de cada empresa. Pessoal, é importante. Quando você acessar o número que a Previdência deu para você, você vai acessar também a lista com o nome, com a causa do afastamento, o CID, que a Previdência considerou os seus empregados para calcular o seu FAP. Tem que conferir isso aí. Porque às vezes pode cair de paraquedas um cara que nunca trabalhou para você. Pode cair lá em caso que não tem nada a ver com acidente de trabalho. Em caso que não tem nada a ver com doença ocupacional. Precisa conferir isso aí. Tá? Então precisa ter a senha eletrônica. As acidentalidades têm pesos diferentes. Morte e invalidez oneram mais o FAP do que auxílio doença ou auxílio acidental. A grande preocupação da Previdência nesse momento foi fazer com que a morte ou a invalidez tenham um peso maior que outros tipos de acidentes mais leves. Tá? Então, por isso, na fórmula lá, quando você calcula, atribui-se pesos diferentes a essas questões. Tá? Próximo, Paulo. Oi? Ele está perguntando se auxílio doença, eu acho que ele se refere ao B31, auxílio de doença própria. Não, não vai entrar. É somente doença relacionada ao trabalho ou acidente de trabalho. A Previdência também criou travas para a bonificação. Eu falei para vocês que empresa com bons resultados tem bonificação, mas é condicionada a não ter morte e a não ter aposentadoria por invalidez. Perde o direito da bonificação. Volta no número que ele tinha que pagar. Vamos dizer, ele tinha um FAP, um grau de risco 2, o FAP foi meio e ele ia pagar apenas 1%. Mas aconteceu uma morte lá, perdeu o desconto, volta para 1%. É para incentivar mesmo fortemente ações preventivas e para que isso não aconteça mais, morte e aposentadoria por invalidez. Porém, a empresa pode ter novamente o direito de ter o bônus se ela provar com a anuência do sindicato que ela tem feito investimentos em saúde e segurança, que seus acidentes têm diminuído, que os seus
PPRAs, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e que apontam para os riscos no ambiente de trabalho, mostram evolução. Ó, eu tenho aqui o PPRA de 2004, agora estamos em 2009, olha como diminuiu o risco de ruído, né? Nós eliminamos alguns riscos químicos, trocamos os produtos, enfim, tem que demonstrar efetivamente que está fazendo saúde e segurança. Tá? E aí, depois de feito toda essa documentação, tem que levar lá para o sindicato. O sindicato tem que ler, concordar, assinar, para que você protocole junto à Previdência Social e consiga destravar aquela bonificação que você conseguiu, mas que foi anulada pela existência de uma morte ou de uma invalidez, uma aposentadoria por invalidez. Tá? Oi? Só uma pergunta. Vamos supor que a empresa tem funcionários aposentados por invalidez acidentária já há algum tempo. Eu faço assim na empresa. E eu tenho, vamos supor lá, fazer a divulgação do FAP, o meu veio por cento. E para passar do meu a 2 e passar para 1. Posso ser penalizado por isso? Não acredito. Na legislação não se fala no passado. Fala-se alguma coisa que a partir de abril de 2007. Então, a partir de abril de 2007, se você teve a concessão de alguma aposentadoria por invalidez ou uma morte, você já começa a se preparar para demonstrar com provas cabais que você está fazendo um bom trabalho lá. Tá? Mas no passado não vai contaminar o presente, não. Até abril de 2007, né? A partir de abril. Pessoal, até 31 de outubro será disponibilizado o formulário para a solicitação de redução. Isso que eu falei para vocês, a Previdência e a Receita Federal vai disponibilizar lá no site o formulário que você vai explicar tudo que você tem feito para obter essa bonificação. O cálculo considera a rotatividade dos empregados. Então, esse é outro aspecto que a Previdência procurou colocar, entendendo que aquelas empresas que permanecem muitos anos com a mesma mão de obra seriam penalizadas porque a população envelheceu. Né? Ao passo que, se eu trocar a cada 6 meses, né? Como a gente vê algumas empresas fazerem, né, pessoal? Cada 6 meses eu troco muita gente, então eu nunca vou ter doença, nunca vou ter acidentes, enfim, aquele desgaste produzido pelo trabalho ao longo do tempo, eu fico livre, então o meu fato fica bom. Então, a empresa vai ter que provar que não houve uma rotatividade maior que 75%. Quando acontece isso, ela tem que provar. Por quê? O que aconteceu foi que eu tinha uma obra muito grande, essa obra se encerrou e eu dispensei os empregados. Isso tem que ser comprovado nesse formulário.